Hoje nós estamos a bordo de uma Dodge Journey, uma versão RT com motor V6 de 3.6 litros. São as versões a partir de 2012. O que a gente pode falar desse carro aqui? Tem muita gente que fala que o carro pode ser problemático, pode ser difícil de manutenção. Sim, ele pode ser isso tudo. Só que se o carro está com a manutenção em dia, se o carro está bem cuidado, é zero dor de cabeça. Esse aqui eu peguei com 40 mil quilômetros. Ele acabou de virar 60 mil. Então eu troco o óleo a cada 5 mil quilômetros. Eu mantenho o líquido de arrefecimento rigorosamente em dia, só colocando fluido adequado. Então você tem uma confiança no carro. Esse carro aqui, zero dor de cabeça, uma bateria trocada nesses últimos quase 2 anos. É um carro que está um pouco rodado, na verdade pouco rodado, na verdade, né? É um carro de 2012, está com apenas 60 mil quilômetros. Ele é uma versão com interior caramelo, do último código, tem teto. Aqui tem uma tela da multimídia que traz indicativos, informativos da versão SRT. Então você tem temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura do óleo, pressão de óleo, a tensão da bateria, a temperatura da entrada de ar no motor, a temperatura da transmissão. É bem legal, bem bacana. É uma multimídia bem completa. Essa versão ela tem chave presencial, a chave fica aqui. É um câmbio de 6 marchas, também zero dor de cabeça. É um carro que está muito bem cuidado, muito bem íntegro. Você vê que o couro dele está muito bem preservado. É uma versão de 7 lugares, tem mais 2 bancos lá. Essas versões de 7 lugares, elas são sempre para 2 crianças atrás, né? Você perde um pouco de bagagem. É uma versão que vem com as rodas da RT de 19 polegadas. Tem piloto automático. Eu acho muito bacana que aqui você configura a velocidade digital além da velocidade analógica, né? Ele tem um probleminha aqui que eu até hoje não descobri o que é essa tampinha, como se a tampinha do acesso de combustível do tanque tivesse aberta. Já coloquei uma tampa nova, original, Mopar, não sei porquê. Já tiramos no scan e sempre volta. Não sei porque, tem que descobrir. Se alguém tiver algum comentário aí a respeito, pode deixar aqui no vídeo. Agora, é uma versão que ela foi de 2012 a 2017, talvez 18, não lembro, não me recordo muito bem. As versões anteriores elas tinham um motor 2.7, que é um motor mais manco, né, mais problemático, de consumo também expressivo. Não que esse aqui o consumo não seja significativo, mas ele lá tem um consumo razoável. Em trânsito pesado não é o favorável, mas numa estrada, considerar que essa aqui é uma versão blindada, é uma versão da Imbra, que é um tipo de blindagem dos vidros que não delaminam. Então é um carro bastante interessante, um custo-benefício bem interessante, tá? É uma versão preta. Esse carro foi o primeiro dono dele foi uma pessoa até conhecida do mundo
musical aqui do Brasil. Então nós estamos gravando esse vídeo em novembro de 2022. O carro tem praticamente 10 anos de existência e está muito bem conservado. Tá? Muito bem conservado, pouco ruidoso. Os carros blindados normalmente apresentam um pouco mais de ruído, porque tem muita parte aqui desmontada para poder fazer a blindagem, né? Mas é um carro que zero dor de cabeça. Eu rodei cerca de 20 mil quilômetros com esse carro e ele zero dor de cabeça. Teve uma vez que a ventoinha ela não funcionou, não estava funcionando bem, não estava armando como deveria, e a gente botou uma ligação direta com o ar-condicionado e corrigimos isso. Então foi um ponto de atenção ali. Não é um carro, nunca voltei para casa de reboque com ele. É um carro sempre que nunca deixou na mão. Então cuidando do óleo lubrificante do motor, transmissão, cuidando do líquido de arrefecimento. É um carro que teoricamente roda muitos e muitos quilômetros sem problema. Por ser um carro blindado, ele é um pouco mais pesado do que a versão não blindada. Então trajetos que tenham maior incidência de buraco não são recomendadas. É um carro que gosta de andar típico americano, que gosta de rodar em pistas livres, suaves, né? Aqui a gente tem o GPS nativo dele, já está uma versão atualizada. Tem rádio, Bluetooth, aquecimento de banco, que é uma versão que tinha nos modelos mais top somente, controle do ar-condicionado frente e traseiro. É uma versão bem interessante, bem completa. Então é um carro com um custo-benefício bastante interessante. Uma versão dessa muito bem conservada, você pode encontrar ela entre 50 e 60 mil reais, um pouco menos, um pouco mais. E a entrega de produtos e conforto que o carro tem, por esse valor, é bastante atrativo mesmo, tá? Ele tem uma iluminação em tom um pouco azulada e o painel na cor vermelha. Atrás do volante tem os botões de rádio, volume e troca de estações de rádio, que seria em outras versões como se fosse uma troca de marcha no volante, mas não é essa a proposta desse veículo. Essa aqui tem uma proposta mais, além de uma pegada um pouco esportiva, que é um motor bastante interessante. Ele tem 286 cavalos, quase 40 de torque, 36 e pouco, se eu não me engano. E é um carro bastante esperto. É natural que pisando bastante você vai ter um consumo elevado, naturalmente. Mas é um carro bem esperto de retomada, de velocidade, de força. Ele realmente não sente o peso da blindagem, não sente se o carro estiver carregado. Ele funciona super bem. Eu vou dar uma escada para vocês sentirem com o ar-condicionado ligado, ó. Ele puxa bastante. Eu já tô aqui, pulei 50 km rapidamente, tá vendo? Um carro bastante esperto. Não é aquele troço manco, lento, sonolento. É um carro bastante esperto. Você pisa, ele responde na hora. Fiz uma viagem com ele, rodei pouco mais de 500 km em estradas boas, e o carro vinha em velocidade cruzeiro estável,
com a cara de frente pro vento, subidas. O carro foi espetacular e fez uma média de consumo aí na estrada em torno de 10,5, o que é excelente para um motor V6 de um carro carregado. Não é um consumo elevado, não. Na cidade ele tem um consumo, se você pegar um trânsito pesado, ele pode fazer até um pouquinho menos de 5. Mas se você pegar um trânsito livre, souber usar os melhores horários para o deslocamento urbano, você consegue ter bastante vantagem no anda e para. Por ele ser pesado, toda hora que ele se desloca, ele precisa de um pouco mais de combustível para se deslocar. O motor pede combustível e ele se desloca com uma facilidade bem razoável em relação ao peso que ele tem. Mas ele precisa de energia, precisa de combustível para fazer isso tudo acontecer. Então é um carro bastante interessante. É um carro que tem um problema os para-choques normalmente deles ficam soltando nas guias, botando as guias novas nos para-choques dianteiros. Você tem um bom alinhamento na frente do carro. Então é só questão de saber onde comprar as peças. As peças não são difíceis de encontrar. São peças, é um carro com produção de uma matriz americana, né? A Dodge é uma fábrica americana, então você encontra peças no Mercado Livre, na internet, com certa facilidade. Tem algumas peças que realmente são mais caras. Eu li muito sobre esse carro com relação a discos de freio e pastilhas. Olha, na maneira como eu conduzo, eu tô com ele há 2 anos, rodei 20 mil quilômetros, e eu posso dizer que eu não precisei trocar isso em nenhum momento, porque eu sempre dosei bem a maneira como frear. Não tive um circuito de serra constante nessa história desses últimos 2 anos, então não tive problema. Há casos que o uso excessivo do freio façam que você troque e substitua esses componentes com uma frequência menor do que o habitual para os outros carros. É natural que os freios são excelentes, os discos são enormes de freio, mas em uso excessivo você vai precisar substituí-los. Não foi o meu caso pelo tipo de forma que eu conduzo o veículo, então isso foi uma boa vantagem. A gente está aqui no Rio de Janeiro, final de tarde, e o ar-condicionado do carro é excelente. Ele tem zona dianteira, zona traseira. Lá atrás você consegue controlar. Tem um DVD aqui no teto. Não é mais utilizado atualmente porque o uso dos smartphones, dos telefones, acabam evitando que você utilize esse tipo de dispositivo. Mas o ar-condicionado gela muito bem. O acesso às portas traseiras abre 90 graus. Você tem um bom acesso. O banco tem uma boa regulagem. O assoalho do banco traseiro tem um suporte, tem um compartimento que você pode guardar alguma coisa ali. Aqui debaixo desse banco também levanta e você tem um compartimento que você pode guardar alguma coisa. Então o carro é bem inteligente, tá? Os retrovisores são ótimos. Você tem uma boa visão do que está acontecendo, tá? Aqui você tem um tipo de você tem um espelho, né, para saber se as crianças estão se comportando atrás. Você consegue ver além do espelho normal. Você tem esse espelho aqui que facilita a visualização dos bancos traseiros. Então acho que é isso. Alguns vídeos falam um pouco mais sobre a manutenção desse veículo e de outros mais. São carros de acesso mais fácil às pessoas que não querem investir tanto valor num carro. Então fica uma boa dica aí para todos que querem conhecer um pouco mais desse carro, tá bom? Se inscreva para você poder acompanhar
outras notícias desse tipo de desse fabricante e também de outros modelos que a gente coloca aqui no canal, tá bom? Forte abraço, até a próxima.